Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João capítulo 4, verso 7. Glória a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros. Como diz os irmãos, amemo-nos e não nos amassemo-nos. Porque tem gente que o amor dele se revela de outra maneira, né? Mas aqui, o apóstolo João, ele revela o que é amor de uma maneira precisa e consistente. Ele diz assim: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha como é forte essa colocação do apóstolo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo ele faz uma descrição do amor. Mas aqui João, de uma maneira muito extraordinária, define o que é amor. E ele diz, olha, o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Você sabe o que é interessante? É que a maioria das pessoas, dos pregadores, você vai nas igrejas, e quando tem uma pregação a respeito do amor, a pregação ela é sempre voltada para você amar a Deus. E as pessoas elas dão ênfase na necessidade, na importância de você amar a Deus, porque você tem que amar a Deus, porque se você não amar a Deus, presta atenção, você não vai estar cumprindo o mandamento. Mas eu vou te dizer algo hoje que vai mudar a maneira como você entende essa chamada. Escute, só é possível amar a Deus se você entendeu a grandeza do amor de Deus por você. Se você ainda não compreendeu a dimensão, a profundidade, a largura, o comprimento do amor do Pai sobre a sua vida, presta atenção, fica difícil você se entregar a esse amor. Aí você diz, pastor, mas como assim? Porque a palavra fala que amar o Senhor é um mandamento, é verdade. Mas presta atenção, Deus ele não quer que você o ama porque é um mandamento. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Você é casado. Imagina a sua esposa. Você chega de manhã. Na verdade você acorda pela manhã. E a sua esposa te dá um beijo. Aí na hora do café da manhã, ela prepara tudo para você tomar um café da manhã. E depois ainda te dá um beijo. Aí o que acontece? Você pergunta, mas por que você faz tudo isso? Aí ela vai falar para você assim, eu faço tudo isso porque está na lei. A lei diz que eu tenho que amar o meu marido, e a lei diz que eu tenho que dar um beijo nele quando acordar, e a lei diz também que eu tenho que preparar o café da manhã para ele. Escute, é bom você receber um beijo da sua esposa só porque está na lei? Sim ou não? Se você é carente como eu, eu aceito o beijo da minha esposa só porque está na lei, sim. Mas escute, Deus, Ele quer que você o ama, e você também, com respeito ao seu cônjuge, você quer que ele o ama, não porque está em alguma lei, mas porque espontaneamente e de maneira constrangedora você conquistou o amor dele. Agora, como que você conquistou o amor dele? Você conquistou o amor dele demonstrando mais amor ainda. Então, a sua esposa, ela se sente impelida a fazer alguma coisa para te constranger, porque ela recebe isso de você também. Então você é um marido que constrange a esposa. Como diz a Rochelle, você tem 2 empregos.
e você trabalha dia e noite, não é verdade? E a sua esposa fala para todo mundo: eu não preciso desse trabalho porque meu marido tem 2 empregos, aleluia. Mas escute, não, você é uma pessoa que constrange com o seu empenho, com a sua doçura, com a sua abordagem meiga. Porque eu sei que todos os homens da videira da praça da Bíblia são homens de verdade, mas ao mesmo tempo são dóceis e amáveis, generosos com sua esposa, no nome de Jesus. Diga amém, irmãs. Olha para o seu cônjuge e diz: você é maravilhoso, maravilhosa, aleluia. Constranja-o com o seu amor, com a sua bondade, que no final ele vai fazer um pix para você. Aleluia. Escute, constrangimento com amor, é isso que Deus espera. Então, quando Deus fala que você precisa amá-lo, Deus ele não está falando isso como lei, como mandamento. Então agora você precisa amar o Senhor porque é uma lei. Não, Deus ele quer que você tenha uma revelação tão gloriosa, tão perfeita, tão profunda a respeito do amor dele sobre você, que você será impelido, constrangido, de maneira espontânea a amá-lo. Por quê? Porque o amor dele te constrangeu de uma maneira tão extraordinária, que você espontaneamente vai se entregar a esse amor. Quantos estão me compreendendo aqui? Diga amém. Então, você sabe, a maioria das pessoas do mundo, elas têm uma impressão errada de crente. Elas ficam com aquela ideia: não, os crentes, eles só não pulam o carnaval porque o pastor fica amarrando eles. Os crentes não pulam o carnaval, mas na verdade eles queriam. Então, o pastor, para proteger os crentes do carnaval, eles fazem uns acampamentos, aí eles vão para a chácara, trancam os jovens lá, joga a chave para o lado de fora, ninguém sai, porque se der a brecha, eles vão estar lá pulando o carnaval, sambando. Não é isso que acontece. Você sabe por que você não pula carnaval? É porque você é livre para fazer e não fazer. E porque você é livre, essa liberdade leva você a se inclinar, por causa da nova natureza que está dentro de você, se inclinar para o Senhor, para o seu Pai, que te constrangeu com amor abundante, gracioso e glorioso, e agora você vive nessa nova vida, não porque você está amarrado, ou porque tem alguém te pressionando, te questionando, não, você vive essa nova vida, porque você foi constrangido e abraçado com laços abundantes de amor. O amor de Deus entrou de uma maneira profunda no seu coração, e você foi constrangido por essa graça, e porque você foi constrangido por essa graça, você vive com essa consciência constante: eu sou amado pelo meu Pai, e porque eu sou amado pelo meu Pai, Deus agora, Ele leva-me a experimentar da sua profunda e gloriosa graça. Mas é muito importante você entender que Deus ele te ama, independente das circunstâncias. Às vezes algumas pessoas elas chegam para mim e falam assim: pastor, mas eu não sinto o amor de Deus. Mas eu quero te afirmar algo: Deus ele te ama quando você sente e quando você não sente. Deus ele te ama quando você faz a coisa certa, choque, e quando você também não faz a coisa certa, Ele continua te amando, porque você é filho. Deus ele te ama, e o amor dele não é baseado no que você é, no que você fez, mas é baseado no que ele fez. E na cruz do Calvário, ele escreveu uma sentença de amor, e ele, através dessa sentença de amor, decidiu te amar, independente do que você fizer, do que você deixar de fazer. O sangue dele foi derramado na cruz para te aceitar e para te amar. Por isso hoje, meu querido, você pode chegar diante dele, confiado na obra dele, no que ele fez, no sangue dele. E quando você chega confiado no que ele fez, a aceitação, perdão. Pastor, mas eu tenho um constrangimento. Olha, eu sei que muitas pessoas se sentem constrangidas, porque às vezes você errou muito, você viveu uma vida muito desorganizada,
Tem pessoas que têm um dom de fazer bagunça, e fazem bagunças, aprontam. E você fala, pastor, para mim não tem jeito. Não, presta atenção, para você tem jeito. Porque lá na cruz do Calvário, Deus deu um jeito na sua vida. Ele morreu pelos seus pecados. E agora, quando você crê e aceita e entende e permite que a revelação desse amor entre no seu coração, uma transformação começa a acontecer na sua vida e você começa a viver de uma maneira extraordinária e poderosa na presença de Deus. João termina esse texto e ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros, por quê? Não porque é um mandamento, mas é porque o amor de Deus está no seu coração. E se o amor de Deus está no seu coração, você espontaneamente irá amar. Você espontaneamente irá distribuir essa graça, esse amor, essa generosidade, essa atitude espontânea de liberar a graça de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, o livro de Efésios é um livro muito especial, porque os estudiosos dizem que o livro de Efésios é o livro mais elevado. E ele se torna o livro mais elevado porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve liberdade de pregar o evangelho para esses irmãos. A Bíblia diz que Paulo pregou por 2 anos, está lá em Atos, capítulo 18, se eu não me engano. A Bíblia diz que Paulo pregou por 2 anos na escola de Tirano. Era uma biblioteca que havia lá em Éfeso. Eu tive o privilégio de ir lá em Éfeso ano passado, em novembro de ano passado, há 1 ano atrás. Tive o privilégio de ir lá em Éfeso, que fica bem na Turquia, e no interior da Turquia mesmo, já em divisa com a Grécia ali. E Paulo pregou por 2 anos para esses irmãos. Imagina, Paulo, ele pôde expressar a revelação do evangelho com maior profundidade para esses irmãos. Por quê? Porque esses irmãos eram mais maduros. E para esses irmãos mais maduros, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou da seguinte maneira: olha, e assim habite Cristo no vosso coração. Paulo está fazendo uma oração aqui. Ele está dizendo: e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, diga assim, compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus e o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Interessante que Paulo, ele começa aqui dizendo: olha, que Cristo habite no vosso coração. Você sabe, essa palavra habitar aqui, ela traz o sentido de que Cristo se sinta confortável no seu coração, na sua casa, na sua vida. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não é só uma questão de você ser crente. Escute, olha para mim. Não é só uma questão de você ser crente. É uma questão de você fazer Cristo, o Senhor, se sentir à vontade em você. E isso acontece quando você tem um coração mergulhado na revelação e no entendimento de que Deus te ama. Você fala: pastor, como assim Cristo se sentir à vontade? É interessante que a palavra de Deus diz que Abraão, ele recebeu a visita do Senhor. Olhe para mim. Diz a Bíblia que Abraão, o Senhor visitou Abraão. Agora, olha que privilégio, o Senhor visitou o homem. A Bíblia diz que ali é o Senhor. E foi o próprio Senhor Jesus que foi até a casa de Abraão. A palavra de Deus diz que Sara, ela não podia engravidar. Ela era estéril. Diz a Bíblia então, que o Senhor falou para Abraão: Abraão, em 1 ano, daqui 1 ano, a sua esposa vai ter um filho. Qual que era o problema? O problema é que ela tinha 90 anos de idade. Agora imagina, uma mulher de 90 anos. Você fala: pastor, mas naquela época era diferente. Não, naquela época era do mesmo jeito que é hoje. Era uma mulher de 90 anos. Mas o Senhor liberou a palavra e falou: Abraão, ela vai ter um filho. A Bíblia diz que Sara sorriu. Aí
o Senhor pega e fala para Sara: Sara, por que você riu? Aí ela falou: não ri não. Agora imagina a ousadia de Sara, ela discutiu com o Senhor. Não ri não. O Senhor falou: você riu. Agora, por que ela teve a liberdade de discutir com o Senhor? Só por um motivo: porque havia um ambiente de graça naquele lugar. Havia um ambiente de ternura. Havia um ambiente confortável. Presta atenção, Deus, Ele quer que você sinta, que Ele se sinta confortável em você, na sua casa. Mas presta atenção, tem muita gente que não faz um ambiente confortável para Jesus. Por quê? Porque você fica constantemente permitindo que o mundo te encha. Sério. Esses dias eu estava, não sei se eu conto isso, não devia contar. Vocês são curiosos demais. Isso é pecado. Estava num condomínio. Não era no meu condomínio, não. Era no meu. Do lado estava tendo uma festa. E essa festa era de irmãos, que eu sabia que eram crentes. Esse é o problema de ser vizinho de pastor. Irmãos, mas as músicas que estavam lá, eu não senti confortável. Você acha que o Espírito Santo sentiria? Eu não senti. Na hora que eu ouvi o tuts-tuts, e não era qualquer tuts-tuts não, viu? Não vou mencionar o nome da irmã que estava ministrando lá nessa célula. Mas eu fiquei constrangido, meu espírito fechou. Só que quando meu espírito fecha, eu tenho uma atitude pastoral, de amor, de ir lá e cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E eu sou realmente assim, aquele cara acaba a festa, porque na hora que eu chego, eles abaixam o volume do som, põem um hino disfarçadamente, pergunta se eu quero comer alguma coisa, eu falei: quero. Eu sinto. Por que eu sinto? Porque, presta atenção, não é, você fala: pastor, mas é o que eu ouço que vai afetar? Escute, aquilo que você recebe para si, vai de alguma maneira afetar a sua vida. Sabia disso? Se você ficar ouvindo sofrência o dia inteiro, o que você vai concluir? Que a sua vida é um inferno, que o seu casamento não presta, né? Que você tem que arrumar realmente outra pessoa. Por quê? Porque você ficou se alimentando daquilo. Mas se você fica se alimentando do evangelho, do perdão, da graça, você fala: pastor, mas eu não entendo muito da Bíblia. Então medita na cruz de Cristo. Meu Deus, o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados. É isso mesmo, é isso mesmo. E Ele me ama independente do que eu fizer. Isso mesmo, Ele te ama independente do que você fizer. Então, se você fica se alimentando da verdade do evangelho, essa verdade, ela vai produzir algo em você. Ela vai afetar a sua vida de alguma maneira. Mas o que é interessante? Abraão, ele fez com que o Senhor se sentisse liberdade na sua casa. Mas o que é interessante? Ló, o seu sobrinho, a Bíblia diz que quando os anjos chegaram na sua casa, o que aconteceu? Eles não entraram. Por quê? Porque Ló era de Deus, ele era crente. Mas a casa dele não era uma casa agradável, nem para os anjos ficarem lá. De maneira que os anjos falaram: olha, nós preferimos dormir na praça do que ficar na sua casa. Aí Ló não faz isso não, porque esse povo daqui é terrível. E o povo era tão terrível que a Bíblia diz que os sodomitas daquela cidade queriam fazer sexo com os anjos. Tanto que o povo era perverso. Mas a palavra de Deus diz que os anjos queriam ficar na praça, mas não queriam entrar na casa de Ló. Por quê? Porque eu acho que a casa de Ló era semelhante a esse ambiente que existe. De quê? Está tocando lá é outra coisa. Não é uma música que invoca o Senhor. Não é algo que aquece o seu coração a respeito do amor de Deus. Nós precisamos aquecer o nosso coração com a verdade do evangelho. E eu vou te falar algo, tem muitas coisas que tentam de alguma maneira remover a sua mente, o seu coração, da verdade da palavra. Tem muita concorrência. Interessante que aqui a palavra de Deus diz em Efésios,
Primeira palavra que nós observamos aqui é conhecer. Paulo, ele faz uma oração. Ele diz, olha, habite Cristo no vosso coração, pela fé, para poderdes compreender, conhecer. O que? Essa palavra no original é ginosco. E essa palavra, ela é usada no Velho Testamento para mostrar quando um homem conhecia a mulher de maneira íntima no casamento. Paulo, ele está orando aqui para que as pessoas pudessem conhecer na intimidade, na profundidade, para que nós possamos compreender com intimidade, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer, olha que coisa interessante, e conhecer o amor de Cristo. Deus, ele quer que você conheça o seu amor com profundidade, com intimidade. Então, não é só conhecer, pastor, tem mais, que a palavra fala, olha só, depois, ele diz algo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Essa palavra entendimento aqui, no original, significa entendimento religioso, entendimento mental. Paulo, ele está falando que o Senhor, ele quer que você conheça o amor do Pai de uma maneira fora do ambiente religioso, mental, mas por revelação, por um conhecimento da expressão gloriosa do seu amor. A revelação do amor é que transforma, meu querido. Quando você aceita o amor de Cristo permear o seu coração, entrar, quando você remove os pensamentos suicidas, de angústia, de ansiedade, e você começa a meditar no quanto Ele te amou, no quanto Ele te perdoou, no quanto a graça dEle foi abundante sobre a sua vida, todos esses pensamentos se dissipam. Por quê? Porque aonde você medita a respeito do perdão, da graça, do amor, da bondade, não há espaço para angústia, para depressão, para ansiedade, para pensamentos suicidas, malignos. Não! Deus, Ele quer que você encha o seu coração e a sua vida do conhecimento, da profundidade, da largura, da altura do seu amor. E quando você medita nisso, você é completamente mergulhado na bondade e na graça de Deus. Se você está aqui hoje, me ajude no nome de Jesus. É isso que acontece, porque você simplesmente decidiu meditar na bondade de Deus. Aí você fala, pastor, mas como eu medito na bondade de Deus, quando eu estou na verdade sofrendo, porque existe ausência de comida lá em casa, eu estou passando por um dilema financeiro. Como que o Senhor quer que eu medite que eu sou amado, se o que eu estou sofrendo nesses dias é algo que foge da minha capacidade? É algo que foge do meu potencial. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, no nome de Jesus. Deus, Ele quer alargar o seu entendimento a respeito do seu Pai. Deus, Ele quer que você compreenda que você é amado independente das circunstâncias. Deus, Ele quer que você avance no conhecimento do seu amor, para que você não fique somente pensando que é amado quando as coisas vão bem. Não, Deus, Ele quer que você experimente, não só conheça, mas experimente de maneira abundante, perfeita e gloriosa desse amor tão extraordinário que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Às vezes você se sente sozinho, abandonado. Você fala, pastor, eu vivo uma solidão. Deus, Ele não quer que você viva numa solidão, porque quando você entender que você é amado por Deus, independente de como tem sido a sua vida, a sua experiência, Deus, Ele se revela para você como um Deus amoroso, bondoso, generoso e glorioso, de maneira que toda solidão vai embora também, porque existe amor abundante disponível para você. Eu me lembro, eu estava esse fim de semana lá em Roraima e ouvi a história de um pastor que foi enviado. E ao ser enviado, ele foi enviado para assumir uma igreja de 40 membros. E ele contando que
ele estava passando por um dilema financeiro muito grande, sem dinheiro e sem suprimento. E você sabe, às vezes, nesses momentos, você junta tanta pressão, né? A pessoa está sem dinheiro, ela pensa em desistir, ela pensa em um monte de coisa que naquele momento vem para literalmente desestimular aquela pessoa a continuar. Mas aquele dia, aquele pastor, ele fez o que todo homem de Deus deveria fazer, que é orar pela sua família. E ele estava já há uma semana, ele tinha ganhado um saco de batatas e um fardo de refrigerante. E ele passou a semana inteira comendo batata, que era esse fardo de batata, com refrigerante. E ele ficava racionando ali com a esposa, porque tinha que durar a semana inteira. E ele conta que um dia ele chegou na cozinha da sua casa e ele pegou a sua esposa chorando. A esposa dele estava chorando naquele momento por causa de toda aquela situação, aquele sofrimento. E ele conta que aquilo comoveu ele, ele entrou para o quarto. Ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu estou aqui nessa cidade, ninguém lembra de mim, ninguém sabe que eu estou aqui. Eu vim aqui para pastorear, mas eu não queria passar fome. Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu provedor. E o Senhor entregou uma palavra para ele. Que Deus se preocupava com as pequenas ovelhas do rebanho de Israel. E Deus deu uma palavra para ele. Ainda hoje você vai comer carne. Falou para aquele homem de Deus. E ele conta que ele recebeu a ligação de um irmão. E aquele irmão falou para ele assim: pastor, eu estou precisando de aconselhamento. O senhor conseguiria vir aqui em casa às 19 horas, preciso aconselhar a minha esposa. E ele pensou: vou para lá, combinou com a esposa, e vou aproveitar e vou jantar. Porque afinal de contas, ele me chama para aconselhar na casa dele, na hora da janta. Então hoje eu vou cumprir a palavra, eu vou comer carne. E ele conta que ele chegou, aconselhou, orou, e a oração foi muito poderosa, mas ele não sentia cheiro de nada. Ele falou: tem alguma coisa errada. Deus falou que hoje, até meia-noite, eu ia comer carne. Cadê a comida? Aí ele contando que quando acabou a oração, o pastor, eles despediram, né? Na hora que ele estava indo para a porta, o pastor falou assim: pastor, o irmão falou assim: pastor, só um minuto. Eu queria te entregar algo. Aí ele o quê? Não, é porque essa semana eu fui pescar. Eu trouxe muito peixe. E eu lembrei do Senhor. Então eu resolvi dar essa caixa de peixe para o Senhor. E ele pegou aquela caixa cheia de peixe. Ele olhou para a esposa e falou assim: quantas horas? Ela: 11h30. E falou: você tem 30 minutos para fazer esse peixe. Porque Deus liberou uma palavra sobre a minha vida que hoje nós iríamos comer carne. Ele conta que ele comeu peixe assado, ao molho, fez pirão, fez de tudo. Ficou até 3 da manhã comendo peixe naquele dia. E passou a semana inteira comendo peixe. E depois, no domingo do culto, um irmão chegou para ele e falou: pastor, matei um porco. Eu trouxe uma banda de carne para o senhor comer aqui. E ele mais uma semana em abundância. E ele contou aquilo. Eu sei que para alguns pode parecer simples, porque nunca faltou carne na sua mesa. Mas aquele irmão, através daquele testemunho, ele pôde experimentar o que é o amor de Deus, o cuidado de Deus. Experimentar o cuidado de Deus é você saber que você tem um pai que te ama, independente do que você fez, independente do que você deixou de fazer, independente do que você tem feito. Às vezes você se desqualifica e você se penaliza. E você fala: pastor, eu não sou merecedor do amor de Deus, porque eu tomei tantas decisões erradas. Eu levei a minha família ao sofrimento por causa das minhas decisões. Eu tenho pagado o preço porque eu errei, eu fiz isso e aquilo outro. Mas hoje Deus, Ele quer que você se apegue ao amor dEle e experimente da sua graça como um pai que supre, que provê, que abençoa,
pessoa, que você não vai ficar olhando para si e se condenando, mas você vai continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, aquele que te resgatou, te redimiu e quer levar você a uma experiência constante e poderosa com o seu amor. Se você crê nisso, diga amém. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Presta atenção, isso significa que se a sua fé não está atuando, funcionando, é porque você ainda não entendeu o quanto você é amado. A sua fé atua quando você entende que você é amado pelo Pai, que lá na cruz Ele derramou o seu sangue por você, e porque Ele derramou o seu sangue por você, o acesso que você tem ao seu Pai foi liberado. E hoje você pode desfrutar da sua abundante graça, do seu perdão, da sua generosidade, da sua vida e do seu amor. Meu querido, eu quero te dizer algo: não há nada que impede você hoje de desfrutar da bondade de Deus. Você fala, pastor, mas eu pequei, eu errei, eu fiz. Não importa, o amor dele cobre multidão de pecados. O amor dele te levanta, te restaura e leva você a desfrutar de uma novidade de vida. Tem muitos crentes que sofrem de dislexia espiritual. Dislexo são aquelas pessoas que elas trocam as palavras, elas invertem, elas leem de maneira espelhada. Por exemplo, no lugar do B ele vê D, o L ele vê trocado. Entende? Esse é o dislexo. Tem muita gente que tem dislexia espiritual. Por quê? Porque ele lê a palavra de Deus e ele inverte. Como por exemplo, 1 João 4,7, a palavra de Deus diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, o dislexo espiritual, o que ele diz? A menos que amemos uns aos outros, não podemos conhecer a Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas tem gente que lê o contrário. Elas dizem que precisamos obedecer os mandamentos para podermos amar a Deus. A verdade é que quando você tem revelação da bondade, do amor e da graça de Deus, você espontaneamente é guiado por esse amor. Deus, Ele entregou o seu Filho. Você acha que Ele vai negar para você alguma coisa? Talvez você chegou aqui hoje precisando de um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu quero te dizer algo: esse milagre que você precisa não é maior do que o Filho de Deus. Deus deu o seu Filho, Ele não vai negar para você esse milagre também. Ele entregou o seu Filho. 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Escute, não é suficiente você conhecer, você precisa também crer que você é amado. Tem gente que sabe que é amado, mas não crê. Tem gente que já transformou isso, inclusive, em uma sentença. Ah, pastor, eu sei que eu sou amado, para com essa conversa. Não, você sabe, mas agora você precisa dar um passo de fé. Você precisa de saber e de crer. Porque quando você sabe e crê que é amado, o Senhor, Ele te conduz em abundância e em desfrute na presença dEle. Tem muitas pessoas que vivem a sua vida cristã baseada em emoções. E as emoções é um problema. Por quê? Porque você fica constantemente querendo sentir algo. Aí você diz: pastor, eu preciso sentir o amor de Deus, eu preciso sentir isso e aquilo outro, eu preciso disso. Não, presta atenção. Deus, Ele não quer que você ande pelo que você sente. Deus, Ele quer que você ande por aquilo que Ele fez, pela fé. Você tem que crer. Quantos aqui vivem comendo arroz e feijão todos os dias? Você come arroz e feijão? Carne, sim ou não? Uma saladinha, come ou não come? Todos os dias. Você conseguiria viver só de tomar sorvete? Não.
Na verdade, se você viver só de tomar sorvete, você vai ter um problema de saúde grave. Deus, Ele não quer que você viva assim. Deus, Ele quer que você viva comendo e se alimentando do que é nutritivo. Isso é fé. Sentir, às vezes é o sorvete. Deus, Ele te dá um bônus depois do almoço. Toma, filho, hoje você vai sentir também. Hoje você vai ser abraçado por esse amor. Mas Deus, Ele quer que você viva todos os dias crendo: eu sou amado, eu sou amado. O saldo da conta está zerado, mas eu sou a pessoa com o saldo da conta zerado, mais amado desse Brasil. Pastor, aqui em casa está uma fartura, está fartando tudo. Você é uma pessoa, mesmo fartando tudo, mais amado desse Brasil. Por quê? Porque o seu estado momentâneo não define o amor de Deus a respeito de você. Você é amado, independente das circunstâncias, independente da sua vida. Você é amado, você é amado, você é abençoado. E nós precisamos caminhar crendo nisso. Crendo nisso, eu sou amado. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Coloque-se de pé nessa noite. Deixa eu te dizer algo muito importante, que você precisa crer plenamente sobre a sua vida. Deus, Ele tem derramado a sua graça sobre nós. Às vezes você duvida da bondade e do amor de Deus, mas Deus, Ele não quer que você duvide disso. Deus, Ele quer que você viva com a consciência plena do amor e da graça de Deus sobre a sua vida. Todos os dias você precisa de fazer essa confissão: eu sou amado por Deus. Todos os dias você precisa de fazer essa declaração: o Senhor me ama e Ele tem cuidado de mim. Quantos creem que são amados aqui? Eu queria que nós cantássemos uma canção. Será que a gente consegue? Nós vamos encerrar esse culto, mas antes, coloca a mão no seu coração. Diga comigo assim: eu creio que eu sou amado. Diga assim: o Senhor, Ele me ama, independente das circunstâncias. Diga assim: eu sou perdoado, justificado. Diga assim: na cruz o meu Pai provou o seu amor para comigo. Por isso hoje eu posso afirmar que eu sou amado, perdoado, justificado, e que nenhuma condenação há sobre a minha vida.